Muito bem, então estamos de volta para a segunda parte da nossa aula de hoje, em que a gente vai discutir uma estratégia de identificação usando conditional ignorability, ignorabilidade condicional, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, as covariáveis de pré-tratamento, né, como é que elas estão organizadas? Como é que a gente tem simbolizado esse conteúdo? As unidades I, que vão de 1 a N, o tratamento D, que pode ser 0 ou 1, a gente está assumindo que ele é dicotômico, e o resultado potencial Y, que pode ser Y1 ou Y0, dependendo do tratamento. A gente já também discutiu que a quantidade, né, os valores de interesse que a gente está atrás são o average treatment effect ou o average treatment on the treated, no primeiro caso, para todo o conjunto da população, no segundo caso, pensando apenas entre o condicionado do tratamento. Mas nesse momento do curso a gente vai adicionar um outro componente que são as covariáveis que podem ser mensuradas antes de qualquer tratamento, tá? A gente vai chamar isso de XI e isso então está ali uma matriz, podem ser quantas variáveis a gente quiser. Então, por exemplo, sexo, raça, idade são variáveis que são medidas antes do tratamento ou independente do tratamento, tá? As variáveis X podem estar correlacionadas tanto com D, o nosso tratamento, como com Y, os nossos resultados potenciais. E, portanto, eles podem estar confundindo a relação causal que a gente quer estabelecer, né? Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar usar essas variáveis X que podem estar correlacionadas com D e com Y e confundir a nossa estimativa causal para criar algum tipo de controle, né? O que a gente não vai fazer de forma nenhuma é usar variáveis que são pós-tratamento, né? Qualquer variável X pós-tratamento não pode ser usada e incorporada no modelo. Então, muito importante todo mundo lembrar que a gente assume que os resultados potenciais são ortogonais, ou seja, independentes do D, que é o tratamento. Então, qual é o pressuposto que a gente vai assumir a partir de agora, que a gente vai chamar de ignorabilidade condicional? Pressuposto muito simples, tá? Em experimentos aleatórios, a gente sabe, né, se o experimento foi bem conduzido, que os resultados potenciais são independentes, são ortogonais em relação ao tratamento. Em resultados observacionais, a gente não sabe isso. Mas a gente pode assumir que os resultados potenciais são independentes do tratamento se eu condicionar pelas covariáveis que estão ou associadas a D ou associadas a Y. Tá? Então, se eu assumir que isso é verdade, eu posso considerar a independência dos resultados potenciais com D, porque eu estou controlando, eu estou fazendo com que Y seja independente de D, condicionando por essas variáveis X. Tá? Esse pressuposto ele vai ser muito importante, porque o que a gente está querendo dizer com ele é que entre unidades que têm o mesmo valor de X, eu assumo que D é distribuído de maneira aleatória. Tá? Então, para os mesmos valores de X, D é aleatório. O que a gente está buscando aqui é uma lógica, né, de que nós temos o que a gente chama de mini experimento. Tá? Eu não consigo fazer controle do tratamento da maneira como eu gostaria, mas eu vou assumir que a gente tem um possível tratamento, dado esse controle de X. Fala, Florência. O Breno está pedindo para entrar. Verdade. Ele e o Gabriel. Obrigado, Florência. Aí, ó, por exemplo, o efeito causal de fazer uma pausa no meio da aula
é conseguir aumentar o número de alunos. A gente começou com 7, depois da pausa, 9. Ou seja, tem efeito causal. A gente vai começar a fazer essas pausas mais vezes. Outro pressuposto importante que a gente vai ter que trabalhar é o pressuposto de common support. O que esse pressuposto nos diz, gente? A gente tem que ter garantia de que a probabilidade de alguém ser tratado condicionado a valores de X está sempre entre 0 e 1. Ou seja, que existe uma probabilidade, né, maior do que 0 de que os indivíduos possam ser tratados. Para qualquer valor de X. Por que isso é importante? Para qualquer valor de X, uma unidade qualquer que eu estou estudando poderia ter recebido o tratamento ou estar no controle. Eu não estou lidando com alguém que potencialmente está fora desse limite da possibilidade de controle. Tá? Então, vamos assumir isso para todo mundo. Se a gente tiver conditional ignorability e common support, eu posso começar a trabalhar com dados observacionais. Tá? Então, para a gente dar uma revisada antes de passar adiante, de quais são os problemas do viés que estão associados a variáveis de pós-tratamento. Tá? Então, por que eu não posso condicionar em covariáveis M, aquelas que são pós-tratamento? Então, vamos imaginar que a nossa fórmula, né, como vocês sabem, de Average Treatment Effect, só que agora o que a gente vai fazer, além de condicionar por D, a gente vai condicionar em relação a M, em vez de X. Então, a gente tem aqui que o efeito esperado da diferença de YI em relação a D1 com uma covariável pós-tratamento, menos o valor esperado de YI D0 em relação à variável de pós-tratamento. Como a gente sabe que M é potencialmente afetado pelo tratamento, porque ele veio depois, então potencialmente, né, a gente não pode excluir isso, o valor observado de qualquer covariável pós-tratamento só vai ser igual a 1 se o resultado, o valor potencial desse número for desse jeito, né? MI vai ser igual a DI, MI, M1I mais 1 menos DI, M0I. É a mesma lógica do tratamento, né? Se o indivíduo participou do grupo de controle, o MI não é afetado pelo tratamento. Se a pessoa faz parte do grupo de tratamento, o MI é afetado pelo efeito do tratamento. Tá? Então, olha o que a gente encontra aqui. O valor esperado de Y1I condicionado a DI1 condicionado a M1 menos o valor esperado de Y0I condicionado a DI0 em relação a M0 não é a mesma coisa do tal do Average Treatment Effect. Por quê? Porque a incorporação de M1I, esse M1I, ele não é igual a M0I. Por que não é igual? M0I é igual ao quê? O resultado potencial de não ter sido tratado para quem tem essa covariável. Mas qual que é que número é esse, nesse caso? Número? Número do quê? M0I é igual a quê, Gustavo? É igual a qual valor? Se a pessoa está no grupo de controle. Sei não. Qual o valor? Qual é o efeito sobre uma covariável? Qual é o efeito sobre uma covariável que veio depois do tratamento, se aquela pessoa não participou do tratamento? O efeito, nesse caso, é 0. Portanto, a covariável M0I é igualzinha à variável X. Ela é tipo um pré-tratamento. Não teve nada. O indivíduo não participou de nenhum tratamento. Então, ela é igual ao controle.
É como se ela fosse um pre-treatment covariate. Mas e M1I? M1I, não. É uma covariável que recebe o efeito potencial do tratamento. Porque aquelas são as covariáveis que sofreram o efeito de alguém que participou do grupo de tratamento. Portanto, você nunca pode dizer que o grupo que você está comparando do lado esquerdo da equação, DI1, M1I, é igual a DI0, M0I. A inclusão dessa variável é diferente. Né? Se elas fossem iguais, tanto faz. Não é assim que a gente faz com o X? Se eu incluir o X aqui, eu tenho conditional ignorability. Para os mesmos valores de X, eu sei que D é aleatório. Mas nesse caso, eu sei que o D não é aleatório para os mesmos valores de M. Eles são diferentes. Porque o M foi afetado por D. Então, eles estão associados. Tá? Felipe. Então, matematicamente, eu não posso condicionar o meu tratamento, né, o meu resultado em relação a M, porque esses valores não são independentes e, portanto, eu vou estar fazendo eu não vou ter conditional ignorability, pelo contrário. Fala, Gustavo. Quando você perguntou qual que é o valor, você quis dizer o valor do tratamento em M? Que é zero? Zero. Então, mas é isso que você quis dizer, o valor do tratamento nessa covariável M. M0. O efeito do tratamento em M0 é zero. Entendi. Portanto, M0I independe se é tratamento ou controle. Agora, M1I tem um efeito que faz ele ficar diferente. Nesse caso, eu não posso, então, pensar nisso. A melhor maneira da gente lidar com esse post-treatment outcomes é chamá-lo de mediators. Tá? Então, mediação é uma área metodológica que está em franca expansão, justamente para lidar com usando os M's como mediadores, como mecanismos do efeito causal. Porque, afinal de contas, vocês concordam que depois que eu faço o tratamento, se essas covariáveis também mudam, elas podem ajudar a mediar o efeito do tratamento com o Y. Então, por isso elas são chamadas de mediadores. Fala, Yuli. Nesse sentido, esses mediadores seriam como uma variável interveniente? Exatamente. Exatamente. Que na ciência política a gente chama, e aí tem nomes um pouco diferentes para a sociologia e para a ciência política. É a mesma coisa, mas aqui a gente vai usar como mediação. Tá? Então, como é que a gente lida com o problema da estimação em dado observacional com a common support e conditional ignorability? Tá? Então, a gente sabe, né? A gente pode assumir que é possível identificar um efeito causal se a gente estiver num contexto de conditional ignorability. A gente já sabe disso. Tá? Por quê? Porque para os mesmos valores de X, D é aleatório. É essa que a gente está assumindo. Se eu pegar duas pessoas iguaizinhas em X, mas que são diferentes em D, eu posso dizer que D é aleatório. No entanto, tem dois problemas que continuam. Como é que a gente vai avaliar a credibilidade dos pressupostos de selection on observables, que é o que a gente vai fazer daqui para frente, e como é que a gente, na verdade, faz o conditioning necessário para estimar o selection on observables. Tá? Então, a gente vai gastar um tempo agora, essa aula e a próxima aula, discutindo, né, as questões envolvendo inferência causal e a maneira de responder como é que a gente faz inferência com selection on observables. Tá? Então, o que a gente vai estudar? Quais são as matrizes, quais são as técnicas, quais são os temas que nós vamos estudar em Selection on Observables. A gente vai começar com Subclassification, depois a gente vai passar para Matching, com e sem Propensity Score, depois a gente vai discutir Weighting, que é Reweighting, e a gente vai discutir Regression
com modelos de imputação. Tá? Então, a gente vai estudar esses 4 modelos que todos estão dentro desse mesmo tema. Como é que eu seleciono casos, observações observadas, né? Ou observações usando variáveis observadas. Essa é a ideia. Como é que eu construo uma amostra comparável usando dados observados? É isso que está em jogo aqui. Tá bom? Então, vamos começar a discutir sobre classification, que é um tema simples, tá? Não é um tema complicado. Vocês vão ver por quê, tá? Então, vamos assumir... Yuli levantou a mão. Fala, Yuli. Eu tenho só uma pergunta antes de continuar. O que a gente viu agora desse pressuposto de conditional ignorability, ele é igual à questão do ajuste por covariáveis? Ou ele se diferencia em algum sentido? Qual que é a diferença, Yuli? Ótima pergunta. É que lá no modelo de experimentos aleatórios, eu já sei, eu não preciso assumir que D é aleatório. Uhum. Eu só vou usar covariate adjustment porque eu quero melhorar a minha estimativa. Aqui, sem fazer o condicional, né, sem ter o pressuposto do conditional ignorability, é impossível assumir qualquer efeito causal, dado que D não é aleatório. Então tem um princípio básico. A lógica é a mesma. Mas por que tem nome diferente? Porque tem efeito diferente. Tem função diferente. No caso do random assignment, dos experimentos aleatórios, eu já sei que D é aleatório. No caso dos estudos observacionais, eu não posso dizer que D é aleatório, a não ser na presença de X. Na presença de X, D é aleatório. Tá vendo como é que é sutil a diferença? Não é? A ideia é a mesma, mas o efeito prático é diferente. Entendi. E aí, teria algum exemplo, assim, para deixar mais claro, no caso de estudos observacionais? Tipo, porque a intenção é assumir aleatoriedade no caso dos estudos observacionais para melhorar, então, a inferência que a gente vai fazer com eles. No caso você vai começar você tem lá um paper para estudar a relação entre... Tem um exemplo aqui no final da aula de hoje com dados, tal, eu vou mostrar com mais calma. Mas assim, o que eu quero eu quero alguma variável que na presença dela D pareça aleatório. Certo. Se eu fizer isso, então matematicamente, se eu condicionar D com X, eu posso assumir que D é aleatório. É isso que eu quero. Para quê? Para poder estimar o efeito de D sobre o resultado potencial. Então, você percebe que é uma construção, é um pressuposto. Você vai dizer, gente, controlando por X, eu faço D aleatório. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai acreditar. Você vai ter que convencer as pessoas disso. De por que isso. Ok? Entendi, obrigada. No outro caso, no caso do covariate adjustment, lá do random experiment, você não precisa convencer ninguém. O D já é aleatório. O que você vai convencer é bom eu colocar um X aqui, porque ele melhora um pouco a minha estimativa. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a covariável é discreta. Então, X é discreto. Então, como é que eu vou calcular o average treatment effect com um X discreto? Todo mundo sabe o que é uma variável discreta, ok? Todo mundo sabe, né, que é uma variável discreta, hein? Aula 1 de estatística na graduação. Ok? Se alguém não sabe, levanta a mão, porque agora é a hora. O average treatment effect, nesse caso, olha como é que ele vai ficar interessante, tá? Olha lá, ó. Então a gente vai ter essa primeira... Ué, tô conseguindo escrever aqui, não, peraí. A gente vai ter essa primeira... Ih, começou aquele trem de novo, que é chatice. Eu não consegui anotar nada. Ai, que saco. Vamos ver se isso aqui der certo. Gente, então, o meu negócio não tá funcionando, não. Ferrou. Vamos ver.
Agora deu. Olha lá, ó. Eu vou condicionar em D e em X. Então, eu tenho YI condicionado ao mesmo tempo, D e X. E eu vou subtrair o outro condicional, que também é igual. O que vai mudar agora na minha estimativa do Average Treatment Effect? É que além de fazer a diferença entre os dois, eu tenho que ponderar... que saco. Eu tenho que ponderar pelo que a gente chama de... gente, tá um saco isso aqui. Eu tenho que ponderar pela probabilidade de X. Tá? Por quê? Porque isso aqui é a probabilidade que vai me dar as chances de eu observar X no mundo. Então, é a probabilidade marginal que a gente chama. Então, o cálculo fica um pouco diferente. Tá? No caso do Average Treatment on the Treated, essa parte principal da equação é igual. O que muda é que eu vou fazer qual que é a probabilidade de X acontecer dado tratamento, que é o condicional para fazer o Average Treatment on the Treated. Né? Então, como é que a gente calcula, como é que traduz essa conta matemática em algo compreensível? Né? A gente vai calcular o Average Treatment Effect em Selection on Observables, nesse caso, calculando ele por grupos dentro de um determinado extrato, que é definido por X. Então, é como se eu fizesse assim, se o meu X é discreto, então pode ser homem e mulher. Então, eu calculo o Average Treatment Effect para homens e o Average Treatment Effect para mulheres. Por quê? X ou é igual a 1 ou é igual a 0. Para cada extrato, eu calculo a diferença da média de Y entre tratado e não tratado. Então, dentro do grupo mulheres, eu vou calcular efeito esperado de tratamento menos o efeito esperado de controle. Para homens, eu faço a mesma coisa. Aí, no final, o que eu faço? Depois que eu calculei a diferença dentro de cada grupo, eu subtraio, eu calculo uma média ponderada dessa diferença. Tá? Por isso que aqui na fórmula ó, tem um somatório. Somatório com probabilidade marginal é média ponderada. Tá? Então, é como se eu estivesse multiplicando o tamanho de cada extrato, homens e mulheres, pela média que eu observei. Por que eu estou ensinando isso aqui matematicamente? Porque vocês têm que entender a diferença desse cálculo para aqueles outros que a gente fez. Tá? No caso do Average Treatment on the Treated, o passo 1 e 2 é igual. Né? Igualzinho o outro. Você vai pegar o grupo, né, de X1 e X0. Para cada extrato, a gente calcula a diferença. O que vai mudar é que, neste caso, a gente vai calcular uma média ponderada do resultado 2, que é da diferença de média, com os pesos que vão ser iguais à proporção de cada unidade dentro do extrato para os grupos de tratamento. Então, é um condicional um pouco diferente. Mas, de novo, é simples. Tá? Então, qual é o estimador, a estimativa para a subclassificação? Tá? O Average Treatment Effect estimado vai ser a diferença entre a média de um tratamento, a média de 0, para cada subgrupo, em que NJ é o número de indivíduos, né, do grupo J, N é o tamanho do grupo total. Então, sobre o total de pessoas que eu estou sobre o total de pessoas que eu estou estudando, quantas são do grupo J, que pode ser 1 ou 2. Né? Então, é como se eu fizesse, eu estou só traduzindo de novo, é como se eu estivesse calculando uma média, primeiro para o grupo 1, J igual a 1, e depois a diferença de média do grupo 2, J igual a 2. Se eu tiver só 2 grupos. A média ponderada dessa estimativa vai dar o resultado do Average Treatment Effect. Explicando isso aqui no quadro é sempre mais fácil. Então, vocês vão pagar aí um preço, que é me ouvir falando de coisas sem ver eu desenhando essas coisas. Espero que esteja ficando claro. O Average Treatment on the Treated, a única mudança é que, ao invés de NJ,
eu tenho NJ1, que é apenas o grupo. Quantas pessoas que foram tratadas em cada grupo, dividido pelo total dos que são, né, que são do tratamento. Essa que é a diferença. Tá? Mas, no fundo, na prática, o que nós estamos falando é da diferença de média em cada extrato. Eu tenho o grupo 1, J1, J2, J1 é mulher, J2 é homem. Eu tiro a diferença de média de controle e tratamento para a mulher, diferente de tratamento e controle para homem, e depois faço uma média ponderada dos dois. É a minha estimativa. Vamos dar uma olhada nesse exemplo, que é o exemplo da relação entre fumar e morrer. É um famoso estudo do Cochrane, de 1968. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? Taxa de mortalidade por 1.000 pessoas, ano, no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O que vocês estão vendo aqui? Quem não fuma no Canadá, qual que é a taxa de mortalidade? 20,2. Nos Estados Unidos é 13,5, na Inglaterra é 11,3. Quem fuma cigarro tem uma taxa de mortalidade de 20,5 no Canadá, 14,1 na Inglaterra e 13,5 nos Estados Unidos. Quem fuma charuto ou então cachimbo tem uma taxa de mortalidade muito maior. Olhando só para esses dados, qual que é a conclusão que vocês tiram? O pessoal morre muito mais no Canadá, proporcionalmente, do que os outros países. Que os americanos têm uma propensão genética a não morrer por essas coisas. Mais fácil, os canadenses têm uma propensão a morrer, né? Mas como? É porque vocês estão esquecendo o frio. Tem uma variável interveniente aí, que é o clima. Mas eu quero que vocês façam uma comparação entre os grupos de tratamento. Esquece Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O que parece o dado mostrar? E não, que cigarro não mata. Não tem muita diferença. O que não, mata? Mas é que só charuto e cachimbo matam, assim, teoricamente. Tudo bem. Tem que ver se você fumar cigarro. Pode continuar, desculpa, Florência. Não, que, assim, esses dados, assim, conclusões, eles dão a entender que cigarro não mata e só cachimbo e... Esqueci o nome do outro. Agora, cachimbo e charuto. Agora, para essa conclusão que vocês estão tirando ser verdadeira, qual é o pressuposto que eu tinha que ter nessa amostra, nesse estudo que eu fiz? Que todos esses indivíduos são iguais, assim, que a pessoa que fuma tem o mesmo perfil. A pessoa que fuma cachimbo, a pessoa que fuma cigarro e a pessoa que não fuma. Exatamente. Então, por exemplo, Florência, me dá uma variável que é pre-treatment covariate que podia estar atrapalhando essa estimativa. Idade. Né? Se você tiver um grupo se os mais velhos fumam charuto e os mais jovens fumam cigarro, o estudo, na verdade, está mostrando um negócio que é um efeito de idade. Então, a conclusão de um bom cientista social olha para isso aqui e fala, opa, peraí, tudo bem que, né, que quem fuma não sei o quê morre mais, mas será que os grupos são comparáveis? Né? Olha lá que legal. Quando a gente faz a mesma estimativa, usando a média, na média da idade dos homens, das pessoas. Tá? Então, pensa assim, agora eu estou fazendo a mesma conta na média. Qual que é a média de idade desse grupo? É tanto. Na média, o que vocês observam? Vamos dizer que a média é 30 anos. Aos 30 anos, quais são as diferenças no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos? Eu não estou entendendo essa tabela. Essa tabela é a média de idade de cada um desses grupos? Ou... Exatamente. A média de idade no Canadá, a média de idade para quem não fuma no Canadá, desculpa, não fumantes, na média, não fumantes no Canadá morrem mais do que quem fuma cigarro normal. Não, mas aqui não tem morte, não. Aqui só tem idade. A galera que fuma cachimbo e charuto é muito mais velha, né? Isso.
Exatamente. O que vocês estão vendo aqui é, eu mostrei morte e agora estou mostrando idade. Então, olha aqui. Na média, quem fuma charuto tem 65 anos. 55, 59. Quem fuma cigarro tem 53, 49 e 50. Ou seja, nós estamos falando de públicos diferentes. Eu posso assumir que D, grupo de fumante, é independente, é aleatório? Não. Na sociedade? Não, parece que é dependente. Não tem pressuposto de independência. Parece que o nosso pressuposto da relação entre Y e D perpassa, né, o pressuposto que a gente gostaria, que é a independência de Y e D, parece não ser possível. Por quê? Porque parece ter uma outra variável confundindo esse efeito, que é a idade. Tá? Então, vamos calcular. Olha só que legal. Esse exemplo é muito bom, começar com ele é bom, porque não tem nada de sofisticação estatística. É estatística básica feita na tabelinha. Tá? Claro que depois, rodando uma regressão, o resultado é o mesmo, mas assim, a lógica é essa. Ó, qual é a média de morte entre quem fuma cachimbo, que tem 20 a 50 anos, que tem entre 50 e 70 anos, e quem tem mais de 70 anos? Ok? E aqui eu tenho os números de quantos que são. Vamos ver se vocês estão entendendo. Aqui está a média, né, as taxas de mortalidade entre quem fuma cachimbo, por idade. Beleza? E aqui está o número de pessoas que fuma alguma coisa e os que não fumam alguma coisa, na amostra total. Beleza? Então, qual que é a média da taxa de mortalidade entre quem fuma cachimbo? Olha lá, ó. 15 é a taxa de mortalidade, ponderado pelo quê? Pelo número dos que fumam. 11 dividido por 40. Mais 35 vezes 13 dividido por 40, mais 50 vezes 16. Então, a média da taxa de mortalidade é 35,5. Beleza? Qual é a média da taxa de mortalidade para os fumantes de cachimbo se eles tivessem a mesma distribuição de idade dos não fumantes? Olha como é que a gente vai fazer essa conta. 15, agora ponderados por não fumantes. 35, que é a taxa de mortalidade desse povo aqui na cidade, ponderado por não fumantes. E 50, é 21,2. Então, o que a gente fez aqui agora? Eu peguei essa conta, 35,5, e fiz essa conta, 21,2. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Agora, eu estou calculando a taxa de mortalidade, tá? Usando 3 grupos de idade. Quais? 20 a 50, 50. Eu dividi a amostra em 3 subgrupos e calculei a média da taxa de mortalidade. Olha o que eu encontrei. O que esse resultado mostra para a gente? Eu ajustei a taxa de mortalidade pela idade. Qual que é o resultado? Você tirou uma variável que estava confundindo. Então, você consegue estimar melhor o efeito disso. Então, você pode qual que é o efeito? O efeito é que você morre muito mais se você fuma. Pelo menos no Canadá, muito mais. Não, cigarro. Mas menos cachimbo. Não. O efeito de cachimbo diminuiu. E cigarro mata mais do que parecia no começo. Então, isso é que é o importante. Se você compara as conclusões do seu resultado fazendo isso aqui com isso aqui, você percebe o perigo que a gente vive. Porque a imprensa faz isso aqui o tempo todo. Qual é a média de pessoas que morreram de coronavírus?
entre quem tomou cloroquina ou não tomou cloroquina. Ou a média de pessoas que morreu de coronavírus e que teve tratamento ou não teve tratamento. Tem uma variável básica que precisa ser ajustada nessa média. Qual que é? A idade das pessoas. As pessoas mais velhas morrem mais do que pessoas mais novas. Eu quero saber quantos jornalistas fizeram essa análise até hoje. Nenhum. E grupo de risco também, no caso da Covid, né? Se fosse fazer uma análise mais profunda. Exatamente. Então, comparar, né, uma coisa com a outra. Ou seja, a gente precisa, de toda forma, começar a questionar as estimativas que a gente tem recebido de qualquer coisa, lembrando do pressuposto do conditional ignorability. Se a gente não fizer o tratamento aleatório, condicionado a X, fazer essas comparações é absurdo. Porque tem um monte de covariável que precisa ser ajustada e que pode estar infringindo o efeito. Tá vendo? Então, quando a gente faz essa correção por idade, dá para ver que a conclusão anterior, que era não fume charuto, eu que gosto de fumar charuto de vez em quando com meus amigos, adoro esse estudo, porque eu uso para justificar para minha esposa porque que não tem problema eu fumar charuto de vez em quando. Porque, na verdade, eu não podia fumar cigarro, mas charuto não tem problema lá. Eu vou morrer na mesma taxa dos que não fumam, então tá tudo certo, entendeu? Eu consigo uns argumentozinhos aqui em casa, usando estatística. Aí tem de ver se aplica para brasileiro também, né? Que só estuda Canadá, Estados Unidos. Exatamente. A gente devia ver se o efeito no Brasil é diferente dos outros países, né? É engraçado como é que no Canadá é maior, né? Independentemente de fumar ou não. É interessante isso. Mas por isso é bom a comparação entre os países. Porque o importante é o tamanho do efeito do tratamento, independentemente do país. Ele é contínuo, né? Morre-se muito mais gente nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, fumantes de cigarro, né? Independentemente do país. Tudo bem. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está fazendo uma técnica chamada subclassificação. Então, olha que legal. Vamos comparar os efeitos. O X, eu estou apontando aqui com o meu lápis na tela como se vocês estivessem vendo. Coisa de maluco. O X, eu vou construir um X em que J é igual a 2. Tá? Velho e novo. Qual é a taxa de mortalidade entre fumantes velhos? 28. Taxa de mortalidade fumantes jovens, 22. Taxa de mortalidade não fumantes velhos, 24. Não fumantes jovens, 16. Eu tenho 3 fumantes velhos e tenho 3 fumantes jovens e tenho 20 pessoas na minha amostra. Então, como é que eu calculo? Qual é a diferença da média da taxa de mortalidade para fumante e não fumante? Isso é o que a imprensa faz o tempo todo, sem ajustar nada. Como é que faz essa conta? 28 ponderado pelo número de smokers, de fumantes, 3/10, mais 22, eu estou somando os dois efeitos, né? Eu quero comparar fumar com não fumar, independentemente se é velho ou novo. Ok? Então é como se eu vou tirar a média daqui e comparar menos a média daqui. Todo mundo comigo aqui nessa explicação? Então, beleza. Então, 28 na proporção de pessoas que são velhas, 22 na proporção de gente que é jovem, menos 24 na proporção dos que não fumam, velhos, e 16 vezes a proporção dos que não fumam, jovens. Por que aqui é 7? Por que aqui é 3? Por que aqui é 7? Porque se você tem 10 observações, você sabe que as outras 7 são jovens, velhos que não fumam. Exatamente. Eu estou subtraindo 10 por 3 para chegar em 7, que é o contrário desse 3. Tá? A gente faz assim que é para confundir e ver se vocês estão entendendo mesmo. Muito bem. Olha só, a diferença da média de mortalidade é 2,2. Ou seja,
vocês vão sair dessa aula pensando o quê? Fumar mata. Não é isso? E qual é a estimativa de average treatment effect de fumar se eu fizer uma subclassificação por idade? Olha lá. Lembra o que eu falei na técnica? Né? Ao invés de fazer a média desse grupo menos a média desse grupo, a gente vai fazer dentro dos velhos, qual é a diferença? 28 menos 24. Eu tenho 10 observações em 20. Qual que é a diferença? E entre os jovens? É 22 menos 16. Também dividido por 10, ponderado pelas 10 observações. Qual é o subclassification estimated for the average treatment effect? Qual é? Hã? 5. 5. Só para ver se vocês estão acordados aí. Porque eu não consigo ficar vendo a cara de todo mundo. Então, de vez em quando tem que fazer umas perguntas. Ou seja, o que a gente estava vendo antes? A gente estava subestimando o efeito do cigarro. Quando eu desconsiderava o X. Quando eu excluía o efeito da idade. Vamos ver aqui o outro exemplo. Agora, ao invés de fazer simplesmente um subclassification por age, que é basicamente um controle por idade, eu vou fazer o mesmo cálculo de estimativa por idade e por gênero. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, mulheres velhas, a taxa de mortalidade para quem fuma e não fuma. Homens velhos, mulheres velhas, homens jovens, mulheres jovens. Eu tenho a taxa de mortalidade para todas elas e o número de pessoas. Por que essa célula está vazia? Porque não tem nenhuma mulher velha que fuma. 0. Nesse estudo. Tá? Então, por que eu não consigo calcular essa estimativa? Que todos os tratos, né, os subcategorias de X tem que ter uma probabilidade de acontecer, caso do common support, entre 0 e 1. E o que quebra esse pressuposto aqui nesse caso? O fato de uma mulher idosa não ter nenhum caso de morte. Entre as fumantes. Então não tem common support. Fumantes. Não tem ninguém dentro do quadro de possível tratamento, de possível efeito nesse caso. Então eu não consigo fazer subclassification. Beleza? Agora, qual é o subclassification estimate para o average treatment on the treated? O que eu quero fazer? Só para quem foi tratado. Olha o que a gente encontra. 28 menos 22, mais 21 menos 16, 23 menos 17. Por que nesse caso eu consigo fazer o efeito? Porque como eu quero o efeito sobre aqueles que foram tratados, eu posso excluir o grupo que não recebeu o tratamento. Se não tem nenhuma mulher velha que fuma, ela está fora, ela não foi tratada. Então eu estou condicionando, nesse caso, o cálculo só entre aqueles que têm grupo de tratamento. Tá? Então, seguindo, né, o que a gente tinha discutido lá atrás, fazer estimativas de subclassificação é uma forma de simplesmente ajustar as estimativas tradicionais, como eu estava comparando aqui a média de mortalidade entre grupos que fumam ou não, para ter certeza que D tem um comportamento aleatório sobre as mesmas variáveis de X, sobre os mesmos valores de X. Tá? Felipe, mas como é que eu sei isso? Não dá para saber, mas dá para assumir. Se o pressuposto for bom, por exemplo, nesse caso, olha, morte está associado à idade. Então vamos tirar o efeito da idade e ver se muda o efeito do cigarro sobre a morte? É um pressuposto para quem trabalha com essa área que vai dizer, realmente faz sentido. Ah, mas pode ser que há outros efeitos, como, por exemplo, ser homem e mulher.
Homens morrem mais cedo do que as mulheres? Tá bom, então vamos também controlar por isso, tá certo? Subclassification é uma forma de ajustar a estimativa, para ver se faz sentido. É simples, mas o mais interessante é que mesmo simples, pouquíssima gente faz isso nas estimativas que soltam por aí. Eu confesso que nunca vi uma estimativa dessa sendo entregue, né? Principalmente nessas questões que a gente discute aí agora no Covid, está muito claro. A lógica é, como eu estava dizendo, você tem que ter um pressuposto. Além de ter o pressuposto, você tem que acreditar no pressuposto, né? A gente não consegue, né, testar essa condition ignorability, não tem como saber se D virou aleatório na presença de X, o máximo que dá para fazer é pressupor. E, claro, o que está em jogo nesse caso é a capacidade de justificar sobre quão crível é um pressuposto que você vai usar para construir a sua estimativa, né, de efeito causal a partir dos resultados de ignorabilidade condicional. Tá? E aí o que eu queria discutir com vocês nesse finalzinho da aula é, quer dizer, o que vocês viram na subclassificação que é relevante e quais são os limites desse negócio. Né? Como é que você usa isso no dia a dia? Né? Para que tipo de aplicação a gente pode usar esse dado? Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham, né, o que é o bom, o que é o ruim. E, de novo, isso é uma técnica muito simples, mas que é pouco usada e deveria ser usada, justamente para evitar conclusões equivocadas como aquela que eu mostrei. Fala, Gustavo. Felipe, eu queria fazer duas perguntas, e uma delas que tem a ver com essa questão da limitação aí do subclassification. Eu já vou começar por essa, então. Porque me parece que essa é uma técnica, um pouco daquilo que a gente discutiu no começo, mais aplicável quando você quer comparar com alternativas, né? Porque se a gente pensar que os fenômenos sociais são fenômenos complexos, e você adicionar várias covariáveis aí, começa a se tornar muito complexo esse procedimento e necessariamente vai chegar num problema do common support, né? Vai começar a faltar dados. Exatamente. Então, essa era a discussão que eu queria falar primeiro, que ia ser uma pergunta, né? No sentido de que então é mais apropriado mesmo para quando você quer analisar alternativas, hipóteses rivais. E a outra questão, eu queria voltar um pouco no common support também, quando você levantou que faltou, então, os dados de mulheres idosas, e aí ainda você conseguiu calcular o ATT. Queria entender melhor essa relação, porque eu entendo que se você não tiver o dado, você não consegue fazer o cálculo matemático, né? Mas, estatisticamente, você não ter um caso não indica que não há probabilidade não há probabilidade daquele grupo ser tratado, mesmo porque tem um grau de aleatoriedade aí, né? E nenhum caso é uma possibilidade na amostra, né? Não indica necessariamente que não há possibilidade de ser tratado. Mas eu entendo que eu acho que é matematicamente daí a dificuldade do common support. O que eu queria perguntar mais também? Então, eu queria entender melhor essa relação. Eu ia fazer uma pergunta específica disso, mas acabei esquecendo agora. Não, daqui a pouco você lembra. Pergunta. Gustavo, vamos começar pelo fato de que você tem toda a razão, né? Nós estamos começando com a técnica mais simples possível, mas que mostra também a beleza do condition ignorability, né? É um exemplo muito bobo, é um exemplo muito simples, mas que, como eu disse, pouco aplicado e que deveria ser mais aplicado, mas que, ao mesmo tempo, mostra a importância de ter um condition ignorability, de um pressuposto como esse, para se construir argumentos de efeito causal, né? Controlando por uma coisa idiota, que é a idade, que é calcular a taxa de mortalidade de um efeito por idade, você encontra um resultado muito diferente.
Então, isso é acho que é algo muito importante, muito relevante. Mas você tem toda a razão. Subclassification é uma técnica que só pode ser usada, ou que é recomendada, para no máximo 2 variáveis. Né? Mais do que 2, com 2 você já viu que tem problema de common support. Com mais de 2, aí você começa a não ser, em vários casos, vai ser mais difícil calcular o average treatment effect, e mais ainda, o average treatment on the treated aumentando demais o subgrupo, você vai tendo mais dificuldade. Então, isso aqui é para coisa simples, tá? Mas eu repito, a maior parte das discussões no começo de dissertações e teses dizem respeito a comparações de média. Qual é a média de votações do Congresso Nacional quando o presidente manda uma legislação, um projeto de lei, ou quando é a autoria do Congresso? Eu já vi isso em várias teses, né, de estudos legislativos. Quantas dessas teses estão assumindo, de maneira equivocada, que o tratamento de autoria do presidente ou autoria do legislativo, eles estão assumindo que isso é aleatório. Mas estão assumindo isso de maneira equivocada. Deveriam assumir isso usando um X, que é o tema, por exemplo. Né? Será que não é controlando por cultura? Aí parece que se é o presidente ou o Congresso mandando, pode ficar aleatório. Economia, ou esporte, ou educação, você precisa de um X que minimamente garanta sua ignorabilidade condicional. Para fazer a comparação das médias. Só isso que eu estou falando. Só para fazer a comparação das médias. Então, vocês vão usar vários desses temas. Vocês vão ter que começar a dissertação de vocês ou as teses comparando média ou comparando proporção. Óbvio. Vocês vão dizer, a média de vetos quando o ministro não sei o quê, é de um jeito. Quando o ministro é de outro jeito, a média muda. Então eu vou estudar essa relação, por que é diferente, não sei o quê. Mas será que a comparação está bem feita? Será que a comparação da média está usando o mínimo de rigor necessário para, por exemplo, eliminar hipóteses alternativas dessa natureza? Então, Gustavo, é simples, obviamente não serve para problemas complexos, mas ajuda um bocado a garantir que aquela comparação de proporção média que você está fazendo faz sentido. Tá? Então, subclassification é um negócio que, na minha avaliação, precisa ser incorporado no trabalho de vocês. Porque todo trabalho começa simples. Nenhum trabalho começa modelo de equação estrutural misturado com bayesiano, com ponderação de não sei o quê. O simples é fundamental. Ô Felipe, só explica ali por que você retirou o old female no cálculo do ATT, era isso que eu fiquei com dúvida. Não, essa é a segunda pergunta que você fez, eu explicar agora. Né? Tá, achei que ia passar. Não. Então, o que a gente está fazendo aqui, Gustavo, qual é a variável tratamento? A variável tratamento é fumar ou não fumar. Certo? Então, eu não consigo calcular o average treatment effect se nesse grupo aqui, eu não vou poder comparar tratamento e controle. Eu não consigo calcular a média geral. O máximo que eu consigo fazer é, entre aqueles que foram tratados, olha aqui, aqui não tem ninguém tratado. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Então, entre os 3 que foram tratados nessa combinação de idade e sexo, nesse grupo que foram tratados nessa combinação de sexo e idade, e nesse grupo dos que foram tratados sexo e idade, esses 3 grupos, eu tenho como calcular o average treatment on the treated, entre os que foram tratados. Quais grupos foram tratados? 1, 3, 4. Esse grupo foi tratado? Não. Ninguém foi tratado nele. Todo mundo ficou no controle. Então, na hora de fazer o cálculo do tratamento, ele é retirado. Mas então, Felipe, aí você atribuiu porque ninguém foi tratado, você colocou 0, beleza. Mas vamos supor que aleatoriamente, no caso, por exemplo, aí, quem não foi tratado, nenhuma mulher idosa. Vamos supor que nenhum homem idoso também tivesse sido não tratado. Também teria um viés na sua pesquisa e você estaria considerando o ATT.
Não, mas nós não estamos falando de viés aqui. Isso aqui não é viés. Isso aqui é simplesmente não ter informação para calcular o dado, para calcular a estimativa. Não, tudo Tem bem, viés aqui. mas O ponto é, eu fiz uma pesquisa com 20 pessoas. Você pode até discutir que 20 é pouco, eu também concordo, mas é a pesquisa que eu fiz, com 20, nesse exemplo. Tá? E não tem nenhuma mulher velha que foi tratada. E aí? Eu posso calcular o average treatment effect se eu não tenho dados? Não, não posso. Porque eu quebro o pressuposto de que todo mundo tem que ter chance, todos os grupos têm que ter chance. Né? Você tem que lembrar o que é o common support. É a probabilidade de receber tratamento entre qualquer valor de X. Tem um valor de X aqui que não é provável haver tratamento. Qual? Quando o X é igual a old female. Quando o X é a composição de old female, a probabilidade de tratamento é zero. Então, eu não consigo calcular average treatment effect. Agora, eu posso calcular average treatment undertreated. Por quê? Porque eu tenho 3 subgrupos onde há casos tratados. Então, se eu quero saber o efeito do tratamento entre quem foi tratado, eu consigo fazer. É 5.1. É isso que eu estou mostrando. Ah, Felipe, mas será que não haveria no mundo uma mulher velha que fumasse, que eu poderia ter incluído e que talvez... Sim, mas eu não tenho. Então, eu não posso calcular uma estimativa com o que eu não tenho. Não tem jeito, ponto. Embora, poderia haver uma senhora velha que fumasse, que poderia ter entrado na... Mas você não tem, você não pode calcular. Como é que você calcula, nesse caso, sem o dado? Você teria que inventar um número. Qual o número que você vai inventar? Entendeu? porque colocar zero, você ia estar dizendo que a porcentagem ia ser zero, né? E não é bem isso, né? Se você colocar zero, você vai estar assumindo que mulher velha pode fumar à vontade, porque não morre. Ou seja, é como se você estivesse dizendo que pega as vovozinhas e fala assim, agora começa a fumar que você não morre nunca mais. Concorda que esse é um pressuposto forte demais para essa análise? Sim, o que eu fiquei meio incomodado é que, por exemplo, dependendo da sua amostragem, aquele grupo principal que você está preocupado pode não ter sido tratado, no caso. Por exemplo, idosos. Você está preocupado que idoso, no caso, teria uma taxa de mortalidade maior. Poderia, na amostragem, nenhum idoso tratado. Você poderia... Mas nesse caso, eu sei que tem idoso tratado porque tem 7 observações de idosos. Aliás, tem 10 idosos tratados. Aliás, tem 10 idosos na amostra. Então, eles estão lá. Metade é idoso. É que tem uma célula específica, que são mulheres velhas que fumam, que está vazia. É uma célula. E é essa célula que me impede matematicamente de fazer essa conta, porque eu estou quebrando um pressuposto lá de trás, que é o de common support. Ah, Felipe, mas por que esse common support é importante? Porque se eu assumir zero, eu estou assumindo um pressuposto forte demais. Lembra que a gente falou que o que a gente quer nas estimativas é diminuir a força dos pressupostos? Porque colocar zero aqui é colocar algo muito forte. Beleza? Fala, Virgílio. Minha pergunta talvez toque um pouco nesse assunto, mas eu queria saber o seguinte. Pensando na técnica do blocking, assim, desenhando minha pesquisa e usar blocking para gênero, assim, seria possível, melhoraria esse desenho de usar o blocking para gênero implicaria em que, usando a subclassificação para idade, por exemplo? É possível conciliar a técnica do blocking com subclassificação para melhorar uma estimativa? Porque essa pergunta é muito parecida com a da Yuli quando a gente está comparando covariate adjustment com essa técnica de subclassificação. São coisas diferentes, Virgílio. A gente vai falar de blocking num contexto de randomização, né? Mais ou menos, o que você está me perguntando é mais ou menos assim, eu posso dizer que no vôlei o jogador está impedido se ele estiver um pouquinho à frente dos outros?
uma coisa não tem nada a ver com a outra. A regra de impedimento do futebol, ela não se aplica ao vôlei. É a mesma lógica aqui. Você não vai falar em blocking para dados observacionais e não vai falar de subclassificação para dados em experimentos aleatórios. São ideias metodológicas, são conceitos metodológicos que servem para contextos diferentes, né? Então, embora tudo faça sentido na mesma proposta. Qual é a proposta, no final das contas? É transformar a relação entre D e os resultados potenciais em aleatória, excluindo o máximo possível covariáveis que possam estar confundindo esse efeito, né? Então, lá nos experimentos, como é que eu melhoro a minha capacidade estimativa? Eu faço blocking, eu faço experimentos dentro de estratos. Com isso, eu melhoro, eu aumento a chance dessa variável que eu escolhi para fazer o blocking, seja idade, seja sexo, seja escolaridade, dela não ter efeito sobre o experimento. Porque eu fiz o experimento dentro de cada extrato de escolaridade, ou dentro de cada extrato de gênero, ou dentro de cada extrato de renda, né? ou de sei lá do que, de idade. Aqui, eu não tenho como rodar um experimento. Eu não tenho como falar assim, galera, agora as vovozinhas vão fumar e os jovenzinhos vão para... Entendeu? Não faz sentido. As pessoas fumam. Algumas mais, outras menos. Mas elas também morrem. Uns mais velhos, outros mais jovens. Isso tudo acontece. O que a gente quer saber é se tem efeito fumar sobre morrer. E para isso eu tenho que descontar o efeito da idade, que parece estar associado com mortalidade, e de gênero, que eu também sei que está associado com mortalidade. Então, nesse caso, a gente faz subclassificação. Blocking e subclassificação são conceitos impossíveis de estar colocados no mesmo contexto. Um paper que fala de subclassificação é um paper de dados observacionais. Um paper que fala de blocking é um paper sobre experimentos. São dinâmicas diferentes. Nesse sentido, eu posso falar que conditional ignorability é para os estudos observacionais ou que ajuste por covariáveis é para os experimentos, por exemplo, que a lógica é semelhante, mas com objetivos diferentes. A aleatorização já está dada, então eu quero melhorar meu estimador, e outro quero fazer a verdade com que fazer realidade seu pressuposto de aleatorização, para de fato enxergar um efeito causal em estudos observacionais. E a mesma coisa com subclassificação e blocking. Subclassificação é para os estudos observacionais, o que o blocking é para os experimentos. Exatamente. Mais ou menos. De novo, aí serve tanto o covert adjustment como o blocking, lá no caso do experimento. Ele é um tipo de técnica para diminuir, para melhorar a sua estimativa. Num primeiro caso, essa melhora da estimativa ela está simplesmente associada, pode estar simplesmente associada à eficiência da estimativa. Você reduz o erro, no caso de blocking e de covert adjustment. E nesse caso aqui, na verdade, isso é fundamental, é um pressuposto básico para assumir que D é aleatório. Em que condição? Desculpa. Em que condição D é aleatório nesse caso? D é aleatório na presença de X. É isso que a gente vai assumir. É isso que a gente tem que fazer aqui. Mais perguntas? Então, só para a gente resumir e todo mundo ir embora para casa. Se é que vocês não estão em casa. Selection on observables é um pressuposto. Quer dizer, esse pressuposto é uma estratégia comum e a intuição é: encontre um extrato de X em que você pode supor que há um experimento ocorrendo nele, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente quer aproximar um experimento aleatório dentro de subgrupos. Mulheres e homens. Ou mulheres mais velhas
mulheres mais jovens, homens mais velhos, homens mais jovens. Eu quero ver se há um experimento acontecendo dentro de cada subgrupo desse. Então, a lógica vai ser, eu assumo que dentro de cada subgrupo desse, que é homogêneo, D é aleatório. É isso que a gente vai assumir. Então, o que vocês vão argumentar? Qual que é o principal trabalho de vocês? É responder. É possível argumentar que a variação que há no status do tratamento dentro de cada extrato de X é aleatório? Se sim, como? Então, eu posso dizer, eu construí um grupo tão homogêneo, professor, que o que sobrou ali de D é aleatório, não é possível. Né? Lembrar que não pode controlar, não pode fazer subclassificação por post-treatment covariate, só pode fazer por pre-treatment, então nada que vem depois pode ser usado como controle. E aí tem uma ideia que a gente vai ver mais para frente, que é se você tem small number of discrete covariates, que é um monte de variável, mas você tem um pequeno número de variáveis que são discretas, o average treatment effect pode ser estimado de maneira não paramétrica via subclassificação. O que significa isso? A gente vai explorar isso mais adiante, mas é a ideia de simplesmente calcular essas médias. Né? É só fazer a ponderação correta. Grupo de tratamento menos grupo de controle dentro do extrato A, tratamento menos controle no grupo de extrato B, no C, no D, mas você tem sempre que ponderar pelo tamanho da amostra que você tem de cada subgrupo. Por que você tem que ponderar? Por que você tem que fazer aquela probabilidade marginal? Porque quanto mais casos você tem, mais você informa a sua estimativa. Quanto menos casos você tem, menos você informa a sua estimativa. Tá? Então, o que nós vamos fazer semana que vem? Nós vamos discutir mais estratégias de estimação em Selection on Observables, usando os mesmos pressupostos, Conditional Ignorability e Common Support. Aí a gente vai discutir Matching, Weighting e Regression, e regressão. Tá? Então, isso aqui é para dar intuição de por que é importante encontrar uma variável X, pré-tratamento, capaz de transformar D em aleatório. Próxima aula a gente vai sofisticar um pouco essa ideia usando um modelo um pouco mais complexo. Ok? Dúvidas, questões, perguntas, questionamentos, sugestões? Tem só uma questão que não tem nada a ver com isso, na verdade, mas é que a gente estava se perguntando hoje se você vai colocar no FMG para a gente postar o exercício. Sim, eu na verdade ia fazer isso agora. Eu estava esperando dizer para vocês, eu não criei ainda, terminou a aula, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no Moodle criar um lugar de atividade para vocês postarem o exercício. Beleza? Para a próxima aula. Para a próxima aula. Espera aí que estou abrindo aqui a nossa querida emenda. Gente, vocês já assistiram Game of Thrones? É muito bom, né? Eu nunca tinha assistido. Comecei a assistir, tô achando o máximo. Deixa eu parar essa gravação. Acho que eu não preciso gravar isso não, né?